apenas sobrevivendo. Falei muito rápido? Você virou assim pra câmera assim, eu pensei que... Não, tá bom. De novo. Em 2008, eu recebi um convite que poderia mudar completamente a minha vida e eu disse não. Na época eu estava completamente apagado no Brasil, sem direção, sem planos, apenas sobrevivendo. E ainda assim, eu recusei. Eu não estava pronto. Em 2009 tomei coragem. Peguei as minhas malas e vim parar na China. Eu não sabia o que estava me esperando, mas mesmo assim, vambora. Vamos lá tentar uma vida nova. Que a vida que eu estava levando não estava tão boa assim não. Esse foi até um dos motivos principais de eu ter aceitado. Eu vim para a China através de um convite de uma amiga tocar violão numa churrascaria. Sim, músico brasileiro, tocando samba, MPB, na China. Eu não fazia ideia de como era a China e muito menos o que era importação. Naquela época era a única entrada que eu tinha de vir para a China e sair da realidade que eu estava vivendo. Foram 2 anos e meio tocando, tentando entender o mundo que eu estava entrando, estava vivendo, mas ainda eu estava bem perdido. Na época eu tive até um pequeno contato com a importação, que um amigo meu falou assim, pô, tô vendendo boné, camisas assim, cueca pede bastante, eu mando pelos correios. Na época demorava 3 meses para poder chegar. Eu tomei coragem, comprei ali alguns produtos, juntei o meu pequeno dinheirinho que eu tinha, comprei alguns produtos e mandei pro Brasil. Demorou realmente 3 meses para poder chegar. Chegou. Um tio meu começou a revender e eu não tive uma experiência muito boa porque o dinheiro estava demorando a voltar, ele não estava recebendo ali à vista, a prazo, então foi uma dor de cabeça muito grande. Eu decidi parar com aquilo ali e focar ali na música, no restaurante, que é o de fato que estava me mantendo na China. Mas meu contrato acabou. Voltei pro Brasil. E voltar pro Brasil foi como cair da cama. Eu percebi que eu tinha vivido uma grande oportunidade, mas uma grande oportunidade mesmo, mas eu não conseguia enxergar. Mas também ali foi até um momento que eu acordei. Eu percebi que a China poderia entregar muito mais. Voltei pro Brasil com a alma totalmente em silêncio. A empresa me dispensou. Porque eu nunca disse para eles que eu queria renovar o contrato. Era o meu jeito, era meio calado, introspectivo. Mas por dentro eu sentia que a história não tinha acabado com a China, né? Voltei com aquela sensação de quem perde o jogo, quem não entendeu as regras direito. Foi essa sensação que eu tive quando eu voltei pro Brasil. O Brasil me recebeu de volta com uma certa dureza. Eu morava em comunidade lá no Rio de Janeiro, uma favela em outras palavras. Tive que voltar a tocar à noite. Passei por perigos reais, inclusive fui assaltado, perdi meu violão na época que eu tinha trago da China. Eu precisava pagar as contas, né? Então precisei tocar, vi que o dinheiro não dava, voltei a estudar, arrumei um emprego durante o dia, mas continuava tocando à noite para poder juntar dinheiro e pagar as contas. E sobre a China, eu sentia que ainda havia algo maior. Eu não sabia o que, mas eu sabia que eu precisava voltar para a China e eu falei isso várias vezes para quem estava ali em volta, principalmente para minha família. Um belo dia, eu reencontrei online com quem me levou para a China pela primeira vez, Ana Paula. Comentando com ela que eu gostaria de voltar para a China, ela disse: a empresa gostava de você, Léo. Você nunca falou que você queria ficar na China. Fala para ele que você quer voltar, pô. Chama lá o gerente e fala com ele que você deseja voltar. E eu fiz isso. E não demorou muito, a oportunidade veio, mas eu fiz uma promessa para mim mesmo. Não vou cometer os mesmos erros. Dessa vez eu vou voltar, mas vou voltar completamente diferente, focado e com propósito. Agosto de 2013, essa foi a data. Pisei novamente na China, só que agora a minha cabeça está completamente diferente. Voltei para a mesma empresa, para a churrascaria, mas voltei diferente, já me posicionando, já sabendo o que eu queria. Comecei a me apresentar como alguém que já trabalhava com importação. Olha o que a gente não se faz, né? Mesmo sem saber de nada ainda, sem trabalhar na importação, porque eu já tinha me decidido. Eu vou trabalhar com importação e eu quero fazer isso na minha vida.
Conheci alguns brasileiros na época que tinham escritório aqui na cidade que nós estamos hoje e me disseram assim: Léo, você não fala inglês, você não fala chinês, não estamos precisando de pessoas para trabalhar. E eu falei assim: tá, mas se eu trabalhar de graça, vocês me ensinam? Eu sirvo vocês ali e você me ensina sobre importação, deixa eu viver esse ambiente de escritório. E foi aí que tudo começou, essa jornada de importação. Comecei a pesquisar fornecedores, observando, aprendendo aí na prática, no dia a dia de um escritório, tudo sem receber um centavo, tá? Mas eu queria estar ali naquele ambiente envolvido com importação. Comecei até a estudar inglês, mas eu percebi rápido uma coisa aqui na China. Quem comanda as fábricas na China são os donos ali que eles não falam inglês. Eles não falam nada de inglês, e quem fala normalmente inglês nas reuniões são os vendedores. E se eu quisesse negociar bem, ter os melhores preços, eu precisava falar com quem mandava, né? É uma coisa óbvia, então eu percebi isso e eu precisava aprender chinês de qualquer jeito. Foi até aí que aconteceu uma situação que mudou completamente a minha vida na China. Eu conheci a mãe da Jéssica, a mãe da minha filha chinesa. E a mãe da Jéssica só falava mandarim. Começamos a namorar, imagina só, pelo tradutor. Você consegue imaginar um namoro iniciando ali pelo tradutor? Foi exatamente isso que eu fiz. Eu ainda trabalhava na churrascaria. Teve um dia que eu tocando ali, cantando durante o intervalo, desci e fui conversar com a mãe da minha filha em mandarim. E vi um brasileiro e falou assim: caraca, você é brasileiro, fala mandarim? Ali, exatamente ali começou uma nova história da minha vida.